Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para vocês ficarem até o final dele. Lá no finalzinho tem um recadinho para vocês, ok? Agora vamos ao relato. Relato perseguido pelo mesmo lobisomem por 2 vezes. Olá, Agatha e inscritos, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas. Sou inscrito no canal desde o ano passado, mas só agora resolvi compartilhar o meu relato. Bom, eu acompanho absolutamente tudo sobre lobisomens, porque o que aconteceu comigo acredito que seja algo diferente. Pelo menos não ouço muitos relatos em que o mesmo lobisomem perseguiu por 2 vezes a mesma pessoa. Eu só queria saber o motivo e entender por que ele veio atrás de mim por 2 vezes. Bom, vamos lá. Eu tinha 24 anos e era outono de 1998. Trabalhava como guarda noturno numa madeireira aos arredores da cidade Nova Prata, Rio Grande do Sul. O serviço era tranquilo. Entrava às 18 horas e saía às 6 da manhã do dia seguinte. Ficava muito tempo sozinho. De 2 em 2 horas fazia uma ronda entre os barracões. Conferia os cadeados, dava uma olhada para fora do alambrado, sempre com a lanterna em mãos. Tudo muito tranquilo e normal. Mas na noite em questão estava estranho demais. Sabe quando você chega no lugar e sente algo ruim? Pois é, pela primeira vez cheguei no trabalho e me deu vontade de voltar para casa. Naquela noite a ventania estava mais forte e o silêncio também. Dei a primeira ronda por volta das 20 horas e 30 minutos e voltei para a guarita. Tomei um negocinho quente e fiquei olhando para fora. Estava incomodado com algo que não sabia o que era. Nem liguei o radinho como costumava fazer. Na segunda ronda, fui andando na direção dos barracões menores e comecei a ouvir barulhos nas madeiras, como se alguém estivesse caminhando em cima das pilhas. Parei por uns instantes e fiquei observando aquele barulho. Foi aí que um som mais assustador ecoou. Jamais consegui esquecer. Era um rosnado grave, arrastado, como se algo estivesse respirando fundo, mas de um modo que não parecia humano. Agatha, meu corpo gelou por inteiro. Me deu uma espécie de leseira na mente. Deveria ter voltado para a guarita e ficado lá, mas tomei a pior decisão. Apontando a lanterna, segui devagarinho em direção ao galpão principal. Cada passo que dava parecia afundar no chão de terra fria. Minhas mãos tremiam e quando iluminei o espaço entre os troncos empilhados, vi 2 olhos enormes e não eram vermelhos como ouço em outros relatos. Eram de um amarelo fosforescente, como os de um bicho enjaulado. Aquela coisa estava de pé, tinha forma humana, mas era maior, muito maior. O corpo todo troncho era coberto de pelos manchados. As mãos grandes terminavam em garras longas. Os ombros eram bem largos e disformes. Por alguns segundos ficamos ali imóvel, nos encarando, até que dei as costas e saí correndo em disparada para a guarita. Corri até perder o fôlego. Me tranquei lá e fiquei atento, olhando para fora. Mas aquilo não apareceu mais para mim. Aquela noite foi muito comprida. Eu não desgrudava os olhos lá de fora. Eu tinha certeza que aquilo era um lobisomem. Assim que começou a amanhecer, saí da guarita e fui para o portão principal. Fiquei lá esperando o gerente chegar. Quando contei para ele o que tinha visto, ele riu e fez piada. Naquela mesma semana, pedi demissão. Não me sentia mais seguro trabalhando lá e não gostei do tom de piada do gerente e dos outros funcionários. Enfim, Agatha, passou-se uns bons anos desse avistamento e eu não esqueci, mas não esperava acontecer novamente. Estava eu morando em Caxias do Sul, trabalhando como motorista de caminhão. Passava dias longe de casa. Dormia em postos de gasolina e paradas de beira de estrada. Em uma dessas noites aconteceu de novo. Estava dormindo na boleia, numa estrada entre Vacaria e Lages.
quando acordei com um som abafado. Algo arranhava a lataria do caminhão. Ainda sonolento, abri a cortina devagarinho. Ágata, meu coração quase explodiu, quase saiu pela boca. Lá estava a mesma silhueta, só que agora era mais alta, mais feia e grotesca. Bem deformada, e os olhos amarelos me encarando. Estava de pé, ao lado da porta do motorista. Eu não gritei, não fiz nada, só fiquei ali, paralisado, segurando até a respiração. Aquele lobisomem ficou por uns 5 minutos rodeando o caminhão e cheirando a porta, até que simplesmente se afastou, atravessando o mato da beira da pista, tranquilamente em 4 patas. Eu senti tanto medo que não consegui ligar o caminhão de primeira. Tentei 3 vezes, até conseguir, e saí daquele trecho olhando para o mato, mas aquilo sumiu na escuridão. Ágata, depois desses avistamentos, passei a pesquisar, a ler e ouvir relatos de outros caminhoneiros, de moradores de vilas isoladas, de gente simples, que não ousava chamar aquilo de lobisomem, e sim coisa ruim ou cão do inferno. Não é possível que eu e tantas outras pessoas que afirmam ter visto um lobisomem estejam loucos. Eu vi, tenho certeza. E pior, acredito que foi o mesmo lobisomem que vi por 2 vezes. Enfim, Ágata, esse relato é real. Gostaria que os amigos inscritos opinassem sobre a questão, se é possível ser o mesmo lobisomem, levando em consideração a distância de tempo e das cidades. Estarei acompanhando. Muito obrigada a todos e boa noite. Relato: A noite que briguei com um lobisomem. Olá a todos do canal Uivos, me chamo José Raimundo. Sou um homem simples, criado na roça, nas quebradas do sertão nordestino. Na década de 80, morando com minha família num pequeno sítio que meu avô deixou para nós. Ah, o tempo era duro. Quem nasceu e se criou na roça como eu, sabe do que eu estou falando. A vida se media pela enxada, o cheiro de terra molhada, o peso do anzol e o silêncio das noites. Eu ainda era novo, tinha completado 19 anos. E depois de um dia inteiro capinando, resolvi pescar. Era rotineiro. Quando a lua está cheia, os peixes ficam mais afoitos. É sinal de boa pescaria. Chamei meu pai e meu irmão para irem comigo, mas eles não toparam, estavam muito cansados. Então peguei uma lamparina, uma vara de bambu, meu balaio de anzol e iscas e fui sozinho mesmo. Andei uns bons minutos pelas trilhas. Aquele caminho era normal para nós, como se fosse o terreiro da nossa casa. Ninguém tinha medo de pescar ou caçar à noite. Assim que cheguei na beira do rio, cacei um bom lugarzinho. Sentei, preparei tudo e lancei a linha. Naquela noite não encontrei outro pescador por lá. Até estranhei, porque era raro não ter alguém pescando. Já devia ser até um sinal para mim voltar para casa e eu não percebi. Bom, eu sei que passou um bom tempo e eu comecei a perceber que o silêncio mudou. Eu não sei explicar, Ágata, mas os barulhos normais da mata, sabe? As folhas caindo das árvores, os grilos, sapos, corujas, do nada, não ouvia mais eles. Só mesmo o barulho da água correndo preguiçosa e o vento frio, que de uma hora para outra começou a arrepiar até meus cabelos da nuca. Rapaz, eu fiquei desconfiado daquilo, mas não desconfiado do que ia aparecer para mim. Aquilo nem em sonho se passava pela minha cabeça. Foi então que senti um cheiro muito ruim, de bicho molhado misturado com enxofre. E para piorar, de repente um rosnado baixo, vindo do mato. Nesse instante me levantei assustado, olhei tudo em volta. Por ali não andava cachorro solto. Que danado era aquilo então? O coração começou a bater feito um tambor em festa de reisado. Eu olhava e nada. Meio cabreiro fui me ajeitar para sentar de novo, né? E foi aí que apareceu aquele bicho do cão, na beirinha da mata. O danado era grande demais, bichão alto, peludo, os braços longos e esticados. Os olhos brilhavam. O bicho tinha cada lapa de unha que dava medo. Eu juro para vocês, inscritos, que nunca acreditei nessa história de lobisomem.
Eu ouvia sobre ele desde menino, mas nunca acreditei e nunca tive medo das histórias sobre ele. Mas naquele momento eu soube, era um lobisomem e de verdade. Agatha, aquilo foi saindo devagar das moitas, mostrando os dentes e babando, andando torto, meio de lado, sabe? Ele já tinha me visto ali fazia tempo. Eu comecei a suar frio e tremer com medo. Fui me levantando devagarinho, tentando não fazer barulho, mas que nada, a lamparina já tinha me denunciado. Ele soltou um tipo de rosnado que é diferente de rosnado de cachorro e veio para o meu lado. Oxe, saí correndo pelo meio do mato feito um doido, tropeçando em raízes, rasgando as canelas nos espinhos, e o miserável vinha atrás de mim. Minha sorte é que ele não era muito ligeiro, porque era pesado, mas vinha roncando igual um cachaço. Daí avistei umas pedras grandes perto de uma gameleira e me enfiei ali. Segurei até a respiração para ele não me achar. Escutei quando ele passou correndo. Até respirei aliviado, pensando que ele não ia me achar. Mas não, ele voltou e pulou em cima de mim. Caí de costas e ele veio com tudo arranhando meus braços. Agatha, o peso de um lobisomem é absurdo. O bicho tem uma força que não é normal. E o bafo? Misericórdia, me sufocava. Comecei a gritar e me debater, tentando me livrar dele, mas ele era muito forte. Eu estava longe de tudo e de todos. Por mais que eu gritasse socorro, era em vão. Desesperei e comecei a chorar, encomendando minha alma. É o fim, Zé Raimundo. Vai ser comido feito tilápia no anzol. O bicho me espremia contra o chão e praticamente gritava nos meus ouvidos. Eu só tinha 19 anos, amigos. Depois do meu pai, eu era o braço forte de manhã, o filho mais velho, que corria atrás do sustento junto de meu pai e fazia de tudo para ajudar manhã naquela vida dura do sertão. Me passou pela cabeça a imagem de manhã chorando minha morte. Até hoje, isso me dá um nó na garganta, sabe? Aí comecei a me debater com mais força. O bicho começou a arranhar meu corpo e mordiscar minhas costas. Sorte que não meteu os dentes com força. Passando as minhas mãos no chão, consegui achar um pedaço de pau e com força bati várias vezes no focinho do bicho. Ele levou umas 5 pancadas bem servidas. Aí que sentiu a dor e recuou um pouco. Eu aproveitei o momento e juntei ele de paulada. No começo, era a mesma coisa de bater num pedaço de colchão fofo. Ele nem sentia, só recuava e desviava. Aí mirei de novo nas fuças dele. Ali ele sentia. Dei mais umas 3 pauladas bem servidas, que aí sim ele cambaleou e começou a gritar, passando as patas na cara. Aproveitei o momento, abaixei ligeiro e peguei uma pedra grande e lasquei na cabeça dele. Ele estava tonto de dor. Senti que minha camisa nesse momento estava colando no corpo. Era sangue dos arranhões e mordidas que levei daquele maldito. Aproveitei que ele estava desnorteado com os golpes, tirei uma carreira para casa. Agatha, minhas pernas estavam bambas, até vertigem me dava. E eu pedia forças a Deus para conseguir chegar em casa. Quando cheguei em frente ao sítio, dei 2 gritos. Mãe! Pai! Em seguida apaguei. Acordei no dia seguinte, com meus pais e irmãos ao redor da minha cama. Minha mãe, tadinha, estava até de olhos inchados de chorar. Meu pai quis logo saber o que tinha acontecido. E depois de uns minutos, consegui contar sobre o lobisomem. Meu pai ficou furioso, mas de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Passou a mão no facão e falou para a maninha: "Vou na casa de Dona Azul. Eu te falei, mulher, que não foi por acaso que seu Chico foi parar na Santa Casa?" Então eu perguntei: "Como assim, pai? O que aconteceu com seu Chico?" Seu Chico, meus amigos, era um vizinho da roça de cima. Era um velhote esquisito. Diziam até que ele tinha problemas mentais. Era caladão e quase não saía do sítio dele. Aí meu pai me falou que foi cedo na vila buscar remédios para amanhã fazer curativos em mim. E ficou sabendo que 2 pescadores acharam seu Chico de manhã, caído e pelado, com o rosto todo ferido e ensanguentado na beira do rio. Pegaram o velho às pressas com uma carroça e levaram para a vila.
Bom, para nós não restava dúvidas que seu Chico era aquele lobisomem. Mas Manhã não deixou o papai arrumar confusão. Ela temia que aquilo virasse algo maior e aquele bicho não desse mais sossego para nós. Mas, para o nosso alívio, uns 3 dias depois, chegou a notícia que seu Chico tinha falecido. Ficamos calados, pois com certeza as autoridades iam querer saber quem atacou o velhote na beira do rio. Bom, Agatha, eu aprendi que no mato a gente não teme só onças ou cobras. Às vezes o pior bicho veste a pele da gente mesmo. E que o medo é bom, mas a coragem nasce quando a gente está sem escolha. Deixei de ir pescar sozinho, fiquei mais esperto com os sinais da mata. Ainda hoje eu moro por aqui, muitas coisas mudaram. O que era só um sítio aqui e acolá, hoje é um bairro bem habitado. Mas não me esqueço daquela pescaria. E sempre estou alertando meus filhos e netos. Mas eles são exatamente como eu era, incrédulo. Duvidam da minha história, riem de mim quando coloco os relatos do seu canal para ouvir. Mas eu não ligo. Só peço a Deus que os proteja de um dia ficar cara a cara com um lobisomem. Esse foi o meu relato, amigos. Minha pequena contribuição para o canal da nossa amiga, que nos traz tantos relatos bons sobre esse maldito lobisomem. Meu muito obrigada, Agatha, e estarei ligadinho, ouvindo o meu relato. Um abraço a todos os inscritos. Boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos, enviados pelos inscritos do canal. No primeiro relato, acho muito provável que seja assim o mesmo lobisomem que apareceu por 2 vezes. O motivo, obviamente, não sabemos. Mas o segundo encontro na boleia do caminhão foi mais como um aviso. Ei, estou aqui de novo, vigiando você. Caso fosse outro lobisomem, acredito que ele tentaria atacar. Enfim, espero mesmo que esse inscrito não tenha mais experiências como essa. Já no segundo relato, o excesso de confiança nos trai. Por mais que já estamos acostumados a viver no mesmo lugar por muitos anos, fazer o mesmo trajeto todos os dias, não dá para confiar. A vigilância tem que ser constante, pois pode acontecer como aí nesse relato, do nada aparecer uma criatura dessa. Seja alguém que talvez até conhecemos e carrega em silêncio assassina, ou um lobisomem de passagem pelo lugar. De todo modo, prevalece aquele ditado: o prevenido zomba do tempo. Amigos, eu quero agradecer profundamente os comentários, os likes, compartilhamentos e hypes que vocês deixam em cada vídeo. A plataforma não paga por isso, mas por outro lado é o que ajuda a manter o canal vivo. Vocês que acompanham outros canais do mesmo nicho devem ter visto os donos desses canais falando quanto a plataforma está diminuindo o alcance, tirando inscritos e não está entregando os vídeos, mesmo que vocês ativem o sininho. Até os grandes canais estão sentindo essa fase. Quem dirá nós de canais pequenos, não é? Por isso eu reforço aqui que posto vídeos novos todas as terças e sextas-feiras a partir das 20h30. E repito, cada comentário, cada like é de suma importância. Então, se vocês gostam de ouvir esses conteúdos aqui na plataforma, eu peço encarecidamente que continue nos apoiando, não só ao meu canal, mas também aos outros canais que vocês seguem, ok? Eu sei que é chato e repetitivo ficar pedindo like em todos os vídeos, mas não temos outra opção, amigos. E se continuar como está, cada vez mais caindo as visualizações, sem divulgação por parte da plataforma, ficará insustentável manter canal aqui na plataforma. Talvez muitos de vocês não sabem como funciona a parte de monetização de canais. Muitas pessoas acham que canais pequenos ganham rios de dinheiro. Mas usando o meu como exemplo, usando as métricas do meu em números de visualizações por vídeos, lembrando também que o YouTube não é igual ao Instagram, ele não paga por quantidade de inscritos. Eu trabalho 3 meses postando vídeos 2 vezes por semana para conseguir receber o mínimo que a plataforma paga, que são $100. Aí vocês convertem esses $100 para nossa moeda e depois dividam esse valor por 3 meses de trabalho.
não paga nem internet que eu uso para produzir os vídeos. Enfim, eu faço meu trabalho por amor, porque gosto. Mas quando vemos que além de receber pouco, ainda temos os nossos vídeos limitados, é muito triste. Mas eu sigo em frente, amigos, com o apoio de todos vocês. E gosto muito de ter esses papos com vocês para que vocês entendam como que funciona o canal. E para que vocês também entendam, quando ver o meu canal ou outro canal, colocando ali a chave Pix, pedindo uma pequena contribuição, ajuda muito o nosso trabalho. E claro, sempre agradecer muito a cada um de vocês pelo carinho com o canal e com a minha pessoa, é recíproco. Bom, para não estender mais esse vídeo, eu acho que vocês já entenderam o recadinho. Hoje eu vou mandar um salve geral para todos os 5.750 inscritos. Todos vocês que me acompanham, meu muito obrigada de coração. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!